Eles zombaram de sua pele, riram de sua origem, jogaram seus documentos no chão como se fossem lixo. O juiz poderoso humilhou o jovem advogado negro diante de todos, sem imaginar que em menos de 24 horas, aquele mesmo jovem seria seu chefe. E quando a verdade veio à tona, o império de arrogância desmoronou como um castelo de cartas. Mas antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua cidade, seu estado, seu país. Queremos saber quem está conosco nessa jornada por justiça. O salão do tribunal parecia uma catedral de mármore e injustiça. As colunas de granito subiam até o teto alto, onde lustres de cristal pendurados lançavam uma luz fria sobre tudo. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo arrastar de papéis e tosses nervosas. Ali, naquele templo da lei, André Luiz Santos sentia o peso de cada olhar sobre seus ombros. Ele tinha 27 anos, pele cor de ébano que brilhava sob as luzes artificiais, cabelo cortado rente, olhos profundos que revelavam noites sem dormir estudando. Vestia seu único terno, azul marinho, comprado no crediário depois de 3 meses de parcelas apertadas. A gravata estava perfeitamente alinhada, mesmo que suas mãos tremessem segurando a pasta de couro sintético gasta nas bordas. Ao seu lado, Dona Marta, uma mulher de 40 e poucos anos, mãe solteira de 3 filhos, enxugava lágrimas silenciosas. Ela estava prestes a perder sua casa para uma construtora que queria demolir o bairro inteiro para erguer um condomínio de luxo. André era sua última esperança, o único advogado que aceitou pegar seu caso pro bono, sem cobrar um centavo. No alto, atrás da bancada de mogno imponente, estava o juiz Marcelo Tavares. 52 anos de arrogância destilada. Cabelos grisalhos penteados para trás com gel importado, rosto rechonchudo que denunciava jantares caros, anel de ouro maciço no dedo que refletia a luz como um troféu de ganância. Sua toga preta parecia menos uma vestimenta de justiça e mais uma capa de supervilão. André se aproximou da tribuna, o coração batendo como um tambor de guerra no peito. Ele havia ensaiado aquele momento 1000 vezes no espelho de seu pequeno apartamento na periferia. Respirou fundo e começou. Excelência, venho por meio desta audiência requerer a suspensão da ordem de despejo contra a senhora Marta Silva. Os documentos apresentados pela construtora possuem irregularidades graves que demonstram... Espera aí. A voz do juiz cortou o ar como uma lâmina enferrujada. Ele nem sequer olhou para André, mantendo os olhos fixos em alguns papéis sobre sua mesa. Antes de você começar a me encher a paciência com suas firulas jurídicas, me diga uma coisa. Você realmente é advogado? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. André piscou, confuso. Excelência, eu não entendo a pergunta. Meu registro na OAB está... Eu sei ler, moço. O juiz finalmente ergueu os olhos e havia algo cruel naquele olhar. Algo que André reconheceu imediatamente. Era o olhar de quem via um alvo fácil, de quem sentia prazer em esmagar os fracos. Estou vendo aqui que você se formou na Universidade Federal da Zona Leste, uma faculdade pública de 3ª categoria, não é mesmo? Dessas que formam advogados de porta de cadeia. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns advogados mais velhos, de ternos italianos e pastas de couro legítimo, riram baixinho. André sentiu sangue subir para o rosto, mas manteve a voz firme. Excelência, com todo respeito, minha formação acadêmica não tem relevância para este caso. Os fatos são... Tem relevância sim, rapaz. O juiz se inclinou para a frente, o sorriso maldoso aumentando. Tem toda a relevância.
Porque eu preciso saber se posso confiar que você entende o básico do direito antes de perder meu tempo ouvindo suas argumentações. Você realmente passou no exame da OAB ou comprou o diploma em alguma banca de jornal? A pergunta era tão absurda, tão descaradamente ofensiva, que André ficou sem palavras por alguns segundos. Ao seu lado, Dona Marta soluçou mais alto, percebendo que as coisas estavam indo muito mal. Excelência, isso é completamente inapropriado. Minha carteira da OAB está válida e... E outra coisa, continuou o juiz, ignorando completamente a tentativa de defesa. De onde você é? Nasceu naquela região mesmo, não foi? Dá para ver pela sua... O juiz fez uma pausa calculada, os olhos percorrendo André de cima a baixo, como se estivesse avaliando o gado. Pela sua apresentação. Talvez fosse melhor você voltar para a periferia de onde veio e deixar os casos sérios para advogados de verdade. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de André. Não sua compostura, ele se manteve firme externamente, mas algo profundo, uma ingenuidade talvez, a crença de que o sistema jurídico era um lugar de justiça imparcial. Ele olhou ao redor e viu advogados desviando o olhar, escreventes fingindo estar ocupados, o promotor estudando as unhas com súbito interesse. Ninguém ia dizer nada. Ninguém ia defendê-lo. Excelência, eu tenho o direito de fazer minha sustentação oral. Os documentos que trouxe comprovam que... Documentos? O juiz pegou a petição que André havia protocolado com tanto cuidado, cada página impressa com o último dinheiro que tinha para créditos na impressora da biblioteca do bairro. Ele folheou as páginas com desdém teatral e então, para horror de André, jogou tudo no chão. Os papéis caíram como folhas secas, espalhando-se pelo piso de mármore. Algumas páginas deslizaram até os pés de outros advogados. O som do papel batendo no chão ecoou pelo silêncio mortal da sala. Esses documentos aqui? Continuou o juiz, a voz pingando veneno. Essa lenga-lenga mal escrita? Isso aqui não serve nem para embrulhar peixe na feira. Olha, vou te dar um conselho de graça, já que você claramente precisa. Volta para sua comunidade, arruma um emprego de verdade e para de brincar de advogado. Você está fazendo papel de ridículo e fazendo sua cliente perder tempo. Dona Marta cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. André cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. Ele queria gritar, queria denunciar, queria socar aquela mesa de mogno e exigir respeito, mas ele sabia que qualquer reação seria usada contra ele. Desacato à autoridade, comportamento inadequado, mais uma maneira de destruí-lo. O advogado da construtora, um homem grisalho de terno cinza de R$3.000, se levantou com um sorriso satisfeito. Excelência, diante da clara falta de preparo técnico da defesa, solicito que... Pedido de despejo deferido. O juiz bateu o martelo com força. O som ecoou como um tiro. Próximo caso. Foi assim. Sem análise dos documentos, sem ouvir os argumentos, sem dar chance de defesa. Dona Marta desabou em prantos. André ficou parado, os papéis ainda espalhados no chão aos seus pés, sentindo-se menor do que nunca havia se sentido na vida. Ele se abaixou lentamente, começando a recolher suas petições do chão. Suas mãos tremiam. Lágrimas de raiva e humilhação ardiam atrás de seus olhos, mas ele não ia dar ao juiz a satisfação de vê-lo chorar. Enquanto juntava os papéis amassados, ele ouviu a risada baixa de alguns advogados, o murmúrio de pena de outros. Uma mulher idosa, uma advogada de cabelos brancos sentada na segunda fila, observava tudo com uma expressão de raiva contida. Doutora Helena Moreira tinha 58 anos de carreira
e já havia testemunhado muitas injustiças naquele tribunal. Mas aquilo tinha sido especialmente cruel. Ela discretamente tirou o celular do bolso e, com mãos trêmulas de indignação, apertou o botão de gravar. André saiu do tribunal carregando sua pasta e sua dignidade destruída. O sol da tarde batia forte em seu rosto, mas ele sentia frio. Dona Marta o seguiu segurando seu braço. Doutor André, eu sinto muito. Isso foi culpa minha. Eu não devia ter... Não foi culpa da senhora, Dona Marta. André forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Foi culpa de um sistema podre. Mas a senhora não se preocupe. A gente não vai desistir. Vamos recorrer. Mas ele sabia, e Dona Marta sabia, que o recurso seria igualmente inútil. O juiz Tavares tinha o poder. E poder sem caráter é a pior forma de tirania. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, no Conselho Nacional de Justiça, uma reunião extraordinária estava prestes a mudar tudo. A mansão do juiz Marcelo Tavares ficava no condomínio Villaggio Toscana, um enclave de luxo onde cada casa custava o equivalente a 100 anos de salário mínimo. Muros altos, câmeras de segurança, guaritas com seguranças armados. Um mundo à parte, onde os ricos viviam protegidos da realidade que ajudavam a criar. Tavares chegou em casa às 18 horas, dirigindo sua Mercedes-Benz preta de R$400 mil. O carro entrou pela garagem automática, estacionando ao lado do BMW de sua esposa e do Audi conversível que tinha dado de presente para o filho de 18 anos. 3 carros, todos importados, todos comprados com dinheiro que não vinha apenas do salário de juiz. Patrícia Tavares estava na sala de estar, deitada no sofá italiano de couro branco, folheando uma revista de decoração. Ela tinha 45 anos, mas parecia ter 30, graças a injeções de botox mensais, preenchimentos faciais e uma agenda dedicada de personal trainer, esteticista e dermatologista. Usava um vestido de grife que custara R$4 mil na boutique do shopping, apenas para ficar em casa. Oi, amor, ela disse sem tirar os olhos da revista. Como foi o dia? O de sempre. Tavares afrouxou a gravata, servindo-se de um uísque escocês de 50 anos que custava mais que o salário mensal de um professor. Uns casos chatos, uns advogados ainda mais chatos. Nada que vale a pena comentar. Ele não mencionou a humilhação que infligiu a André. Para Tavares, aquilo tinha sido tão rotineiro, tão sem importância, que já havia esquecido. Era apenas mais um dia de trabalho, mais um advogado pobre colocado em seu lugar. A verdade sobre Marcelo Tavares começou 30 anos atrás, quando ele era um estudante medíocre de direito em uma universidade particular cara. Seu pai, o desembargador Antônio Tavares, era uma figura poderosa no judiciário. Foi o pai quem pagou para que Marcelo passasse no exame da OAB na 3ª tentativa. Foi o pai quem arrumou o primeiro emprego, depois o segundo, depois o concurso de juiz, onde, misteriosamente, as questões da prova vazaram para Marcelo 2 dias antes. Em seus 27 anos de carreira na magistratura, Tavares construiu um império de corrupção tão naturalizado que ele mesmo não o via mais como crime. Era assim que o mundo funcionava na visão dele. Os que tinham poder usavam esse poder para acumular mais. Os que não tinham eram pisoteados. Simples assim. O esquema era sofisticado. Construtoras que queriam derrubar casas populares para erguer prédios de luxo. Empresários que precisavam de decisões favoráveis em processos trabalhistas. Políticos que queriam processos criminais engavetados. Todos eles encontravam em Marcelo Tavares um aliado disposto, desde que o preço fosse justo. O dinheiro não vinha diretamente, é claro. Isso seria grosseiro, evidente demais. Vinha por meios mais refinados.
a empresa de consultoria da esposa que recebia contratos milionários para fazer absolutamente nada. O apartamento na praia comprado por um valor ridiculamente baixo de um empresário agradecido. As viagens internacionais patrocinadas por fundações suspeitas. A bolsa de estudos em Paris para a filha, paga por uma construtora que, coincidentemente, venceu vários processos no tribunal dele. Ao longo dos anos, Tavares havia destruído centenas de vidas. Famílias despejadas de suas casas. Trabalhadores que perderam processos justos contra patrões exploradores. Réus pobres condenados sem provas adequadas, enquanto criminosos de colarinho branco eram absolvidos com um piscar de olhos. Tudo isso sob a batuta de um homem que se via como guardião da lei. Seus colegas juízes sabiam, é claro. Alguns desaprovavam silenciosamente, outros participavam do mesmo sistema. Mas ninguém denunciava. O código silencioso da classe, a proteção mútua, o medo de retaliação. Tavares era intocável, ou ao menos era o que todos pensavam. Naquela noite, enquanto jantava salmão grelhado preparado pela cozinheira particular, seu filho João Paulo interrompeu. Pai, você viu as notícias sobre aquela reforma no judiciário? Dizem que vão afastar juízes corruptos. Tavares riu, um som desprovido de humor. Filho, essas reformas são puro teatro. Sempre foi assim. Fazem um escândalo, afastam um ou dois bodes expiatórios, a mídia se distrai com outro assunto e tudo volta ao normal. Pode ficar tranquilo. O que Marcelo Tavares não sabia era que, desta vez, ele estava errado. Muito errado. No tribunal, depois que André saiu humilhado, a doutora Helena Moreira pegou seu celular. Ela tinha gravado tudo. Cada palavra venenosa, cada gesto de desdém, cada segundo daquela injustiça. Suas mãos tremiam não de medo, mas de uma raiva justa de décadas acumulada. Helena era uma das advogadas mais antigas da comarca. Ela tinha visto Tavares subir ao poder, tinha testemunhado suas decisões cada vez mais arbitrárias, tinha ouvido os rumores de corrupção. Mas sempre havia se mantido calada, com medo de se tornar mais uma vítima. Hoje, porém, algo havia mudado. Ver aquele jovem advogado, claramente brilhante apesar de sua origem humilde, ser destruído daquela forma tinha sido a gota d'água. Helena saiu do tribunal e foi direto ao estacionamento. Ela precisava encontrar André. Ele estava sentado no banco de uma praça próxima, a cabeça entre as mãos. Dona Marta já havia ido embora, e ele estava sozinho com seus pensamentos derrotados. Doutor André? Helena se aproximou com cuidado. Posso sentar? André ergueu a cabeça, surpreso ao ver uma das advogadas mais respeitadas da cidade. Doutor Helena? Claro, por favor. Ela se sentou ao seu lado, segurando o celular com força. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Foi uma aberração, uma injustiça sem tamanho. E eu gravei tudo. André a olhou, confuso. Gravou? Cada segundo. Helena mostrou o vídeo em seu celular. Eu sei que você está pensando em desistir. Eu sei que deve estar se sentindo pequeno, impotente. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Aquele homem não é invencível. Ele é um tirano, sim, mas todo tirano cai eventualmente. André balançou a cabeça, o cansaço evidente em sua voz. Doutora, eu agradeço muito sua solidariedade, mas a senhora não entende. Ele tem poder, conexões. Eu sou ninguém. Um advogado pobre da periferia que mal consegue pagar as contas. Mesmo com esse vídeo, nada vai acontecer. O sistema protege-os dele. Helena colocou a mão no ombro do jovem. Talvez você esteja certo. Mas eu vou enviar esse vídeo para a corregedoria, para o Conselho de Justiça,
para a imprensa, se for preciso. Porque eu estou cansada de ficar calada, e você deveria estar cansado de aceitar isso também. André olhou para a mulher, vendo a determinação em seus olhos. Pela primeira vez desde que saiu do tribunal, uma pequena chama de esperança se acendeu em seu peito. Eu não quero vingança, ele disse baixinho. Eu só quero justiça. Para mim, para Dona Marta, para todos que ele já destruiu. Então vamos lutar por isso juntos. Helena estendeu a mão. O senhor topa? André hesitou apenas um segundo antes de apertar a mão dela. Topo. O que nenhum dos dois sabia era que sua aliança, embora bem intencionada, seria completamente desnecessária. Porque naquele exato momento, no 13º andar do edifício do Conselho Nacional de Justiça, uma reunião secreta estava acontecendo. E o nome de Marcelo Tavares estava sendo pronunciado de uma forma que selaria seu destino para sempre. A sala de reuniões do Conselho Nacional de Justiça era austera. Paredes cobertas com painéis de madeira escura, uma mesa oval gigantesca de mármore no centro. Não havia janelas, apenas a luz artificial de luminárias embutidas no teto. Era um lugar onde segredos eram guardados e decisões que mudariam vidas eram tomadas longe dos olhos do público. 7 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa. O ministro-presidente do Conselho, Dr. Augusto Reis, um homem de 70 anos com mais de 40 de carreira, presidia a reunião com expressão grave. Ao seu lado, corregedores, desembargadores e representantes do Ministério Público, todos com pastas grossas na frente, todas marcadas como confidencial. Senhores e senhoras, começou o ministro Reis, sua voz carregada de peso. Estamos aqui para tratar de um assunto extremamente delicado. O juiz Marcelo Tavares, da 3ª Vara Cível da Comarca Capital, ele abriu sua pasta, revelando pilhas de documentos, prints de mensagens, extratos bancários, gravações transcritas. Recebemos nos últimos 6 meses um volume extraordinário de denúncias contra esse magistrado. Estamos falando de 237 denúncias formais, algumas anônimas, outras identificadas, todas apontando para o mesmo padrão. Decisões arbitrárias, racismo, classismo e, o mais grave, fortes indícios de corrupção sistêmica. Uma corregedora de meia-idade, doutora Beatriz Alcântara, folheou seu próprio dossiê. Nossa investigação preliminar confirmou as suspeitas. Foram identificadas pelo menos 15 decisões judiciais, onde o juiz Tavares claramente favoreceu empresas que, posteriormente, fizeram pagamentos indiretos para membros de sua família. Temos a empresa de consultoria da esposa que recebeu R$300 mil de uma construtora uma semana depois de uma decisão favorável. Temos compra de imóveis abaixo do valor de mercado. Temos viagens, presentes, toda a estrutura clássica de uma operação de corrupção sofisticada. Um desembargador mais jovem, Dr. Rafael Santos, bateu com o dedo na mesa. Isso é gravíssimo. Se isso vazar para a imprensa antes de tomarmos providências, vai manchar a imagem de todo o judiciário. Precisamos agir rápido. Exatamente por isso convoquei esta sessão extraordinária. O ministro Reis ajustou os óculos. A corregedoria já concluiu a investigação interna. O parecer é pelo afastamento imediato e abertura de processo disciplinar e criminal. A questão agora é: quem colocamos no lugar dele? Silêncio pesado caiu sobre a sala. Substituir um juiz titular não era simples, especialmente em circunstâncias como aquela. Eu tenho uma sugestão. A voz veio da doutora Beatriz, e havia algo diferente em seu tom. Algo quase animado. Senhores, sabem que estamos há 2 anos tentando implementar o projeto piloto de renovação do judiciário? A ideia de trazer sangue novo, juízes jovens, desvinculados das estruturas antigas de poder? Sim, concordou o ministro.
Mas todos os candidatos que avaliamos tinham alguma conexão com o sistema antigo. Afiliados políticos, filhos de desembargadores. Nenhum deles representava a verdadeira mudança que precisamos. Exato. Beatriz sorriu pela primeira vez. Até agora. Ela puxou de sua pasta uma folha impressa. Senhores, permitam-me apresentar Dr. André Luiz Santos, 27 anos de idade. O nome foi recebido com franzidas de testa confusas. 27? Um desembargador mais velho protestou. Isso é ridiculamente jovem. Ele mal saiu da faculdade. Deixe-me terminar. Beatriz ergueu a mão. Dr. André se formou há 4 anos na Universidade Federal da Zona Leste. Com honras máximas, primeiro lugar de sua turma, nota 10 em todas as disciplinas de direito processual e constitucional. Fez a prova da OAB 3 meses depois de formado e passou em primeiro lugar estadual. 2 meses após isso, prestou concurso para juiz federal. Vocês sabem quantos candidatos tentam esse concurso? Milhares, murmurou alguém. 12.800 candidatos naquele ano. E Dr. André Santos ficou em primeiro lugar geral, primeiro lugar absoluto, com uma pontuação que os examinadores disseram ser a mais alta em 20 anos de história do concurso. O silêncio mudou de qualidade. Agora era de surpresa genuína. Ele foi convocado para tomar posse como juiz federal há 3 anos, continuou Beatriz. E recusou. Recusou? O ministro Reis se inclinou para a frente. Por quê? Porque disse que precisava ganhar experiência nas trincheiras antes de subir ao banco. Ele queria entender o que era ser advogado, entender as dificuldades dos profissionais que trabalham com o sistema diariamente. Então ele foi trabalhar em um escritório? Perguntou Rafael. Não. Ele montou seu próprio pequeno escritório pro bono na periferia onde nasceu. Durante 3 anos, defendeu gratuitamente pessoas pobres em casos de despejo, questões trabalhistas, direitos humanos. Ganhou mais de 80% de seus casos. E no tempo livre? Beatriz virou mais uma página. Foi aceito com bolsa integral para mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Harvard. Passou 2 anos lá. Voltou com um diploma com louvor e uma tese sobre reforma judicial no Brasil que foi publicada em revistas internacionais especializadas. Meu Deus! O ministro Reis pegou a folha das mãos de Beatriz, lendo com atenção. Isso é um currículo impressionante. Mas 27 anos, Beatriz? A magistratura é uma carreira de maturidade. Ele tem a experiência de vida necessária? Beatriz hesitou antes de continuar. Aqui é onde fica interessante, senhores. Descobri algo hoje que confirma não apenas sua capacidade técnica, mas seu caráter. Ela pegou seu celular. Recebi há 2 horas um vídeo de uma advogada chamada Helena Moreira. É do julgamento de hoje no tribunal do juiz Marcelo Tavares. Ela conectou o celular na televisão da sala e deu play. Todos assistiram em silêncio crescente enquanto Tavares humilhava André, jogava seus documentos no chão, fazia comentários racistas e classistas. Quando o vídeo terminou, a sala estava em silêncio chocado. Esse jovem advogado humilhado nesse vídeo, disse Beatriz baixinho, é Dr. André Luiz Santos, o homem com o currículo mais brilhante que já vi em 3 décadas de carreira. E vejam como ele manteve a compostura, como não reagiu. Como continuou tentando defender sua cliente mesmo diante daquela humilhação inaceitável. O ministro Reis se levantou, andando até a janela inexistente, perdido em pensamentos. Então você está propondo que este jovem, que acabou de ser humilhado pelo juiz Tavares, seja nomeado como substituto do próprio Tavares? Exatamente. Beatriz também se levantou.
Pense na simbologia, ministro. Pense na mensagem que enviaríamos. Um jovem negro da periferia, brilhante, honesto, ético, assumindo o lugar de um tirano corrupto. Isso não seria apenas justiça, seria transformação. O desembargador mais velho, que antes protestara, falou novamente. Mas será que ele aceita? Depois dessa humilhação, ele pode simplesmente querer distância do sistema judicial. Só há uma maneira de descobrir. O ministro Reis voltou para sua cadeira. Vamos submetê-lo à votação. Todos a favor de nomear Dr. André Luiz Santos como juiz titular da Terceira Vara Cível, em substituição imediata ao juiz Marcelo Tavares, afastado por corrupção e abuso de autoridade. 7 mãos se ergueram. A decisão foi unânime. Ótimo! O ministro pegou o telefone. Vou ligar pessoalmente para o governador. Precisamos da autorização política para uma nomeação emergencial. Beatriz, você vai à casa do Dr. André ainda hoje à noite. Explique a situação. E, por favor, seja gentil. O rapaz já sofreu o suficiente por um dia. Há mais uma coisa, ministro. Rafael Santos folheou suas anotações. A posse. Sugiro que seja amanhã mesmo. Quanto mais rápido agirmos, melhor. Amanhã, às 9 horas. O ministro bateu o martelo. Cerimônia completa. Imprensa convocada. Vamos fazer disso um marco. E alguém precisa informar o juiz Tavares de seu afastamento hoje à noite. Ele não pode saber que seu substituto é o jovem que o humilhou. Quero que seja uma surpresa. Uma surpresa que ele nunca esquecerá. Pela primeira vez em horas, sorrisos apareceram nos rostos ao redor da mesa. Não eram sorrisos de malícia, mas de justiça prestes a ser feita. O karma, afinal, tinha seu próprio cronograma. E para Marcelo Tavares, o relógio acabava de começar a contar. André chegou em casa quando o sol já estava se pondo, tingindo o céu da periferia de laranja e roxo. Seu apartamento ficava no 10º andar de um prédio popular, em um bairro chamado Jardim Esperança. Um nome irônico, considerando a falta de esperança que ele sentia naquele momento. O apartamento era pequeno. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Ele morava com sua mãe, Dona Conceição, uma mulher de 62 anos, cujas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira de trabalho duro. Ela era faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã todos os dias e só voltava às 8 da noite. Mas naquele dia, por algum milagre, ela estava em casa mais cedo. Conceição estava na cozinha, preparando arroz e feijão no fogão velho. Quando ouviu a porta abrir e viu o filho entrar, o rosto dela se iluminou. Mas a luz se apagou imediatamente quando viu a expressão destruída de André. Meu filho? O que aconteceu? André largou a pasta no sofá desgastado, afrouxou a gravata e simplesmente desabou. Não em prantos, mas em um silêncio pesado, mais eloquente que qualquer choro. Ele se sentou à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos. Conceição desligou o fogo, secou as mãos no avental estampado e se sentou ao lado do filho. Ela não disse nada, apenas colocou a mão em seu ombro, esperando. Finalmente, André falou, a voz rouca. Eu não aguento mais, mãe. Eu estudei tanto, me esforcei tanto. E para quê? Para ser humilhado por um juiz que me olha como se eu fosse lixo, só porque eu não nasci rico, só porque minha pele não tem a cor certa. Conceição sentiu a dor do filho como se fosse sua própria. Conta para a mamãe o que aconteceu. E André contou. Cada detalhe da humilhação no tribunal. As palavras venenosas do juiz, os documentos jogados no chão, os risos dos outros advogados. Quando terminou, havia lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu quero desistir, mãe. Eu não posso mais.
Esse sistema não quer gente como eu. Nunca quis e nunca vai querer. Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, foi até o quarto e voltou carregando uma caixa de sapatos velha. Ela a colocou sobre a mesa e a abriu. Dentro havia fotos. Fotos de André criança, magro demais, estudando à luz de velas durante os apagões frequentes da periferia. André adolescente, orgulhoso, mostrando o certificado de primeiro lugar no concurso da escola pública. André jovem vestindo uma camisa social emprestada, segurando o diploma da faculdade. E havia mais. Recibos de contas de luz atrasadas. Comprovantes de empréstimos que Conceição havia feito para comprar livros para o filho. Boletos pagos com sacrifício para custear cursinhos preparatórios. Conceição pousou uma foto específica na frente do filho. Era ele com 7 anos, abraçado com a mãe, ambos sorrindo, apesar da pobreza visível ao redor. Você se lembra desse dia, meu filho? André pegou a foto com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que eu disse para a senhora que um dia ia ser advogado para defender pessoas como a gente. E você se lembra o que eu te respondi? André sorriu através das lágrimas. A senhora disse que acreditava em mim, que eu era especial, que eu ia mudar o mundo. E eu continuo acreditando. Conceição segurou o rosto do filho com as mãos calejadas. André, meu menino, você acha que aquele juiz te humilhou porque você não é bom? Não. Ele te humilhou porque você é bom demais. Porque você representa tudo que ele odeia. Mudança, justiça de verdade. A possibilidade de que o poder dele não é eterno. Mas, mãe, o que eu posso fazer? Ele tem o sistema inteiro do lado dele. Filho, eu limpei a casa daquele juiz há 5 anos. Conceição disse, surpreendendo André. Foi um trabalho temporário, mas eu o vi de perto. Eu vi como ele trata as pessoas que trabalham para ele. Desprezou, arrogância. E eu vi algo mais. Eu vi medo. Medo de que um dia alguém mais competente, mais justo, tome o lugar dele. André balançou a cabeça. Isso é um sonho, mãe. Pessoas como ele não caem, eles sempre vencem. Ninguém vence para sempre. Conceição se levantou, voltando para o fogão para terminar o jantar. Meu filho, você não veio até aqui para desistir agora. Você sobreviveu à fome. Você sobreviveu a ter que estudar em escolas onde os professores mal apareciam. Você sobreviveu ao racismo, à pobreza, à falta de oportunidade. Você não vai deixar um homem podre destruir tudo que você construiu. Foi nesse momento que o celular de André tocou. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Normalmente ele não atendia ligações assim, mas algo nele disse para atender dessa vez. Alô? Doutor André Luiz Santos? A voz do outro lado era formal, masculina, com um tom de autoridade. Aqui é o gabinete do ministro-presidente do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Dr. Augusto Reis gostaria de falar com o senhor. Posso transferir? André ficou paralisado. Sua mãe o olhou, curiosa com a expressão de choque no rosto do filho. Sim, pode transferir. Houve um clique, e então uma voz mais velha, grave e respeitosa, entrou na linha. Doutor André? Aqui é Augusto Reis. Desculpe incomodá-lo em casa e neste horário, mas preciso que me escute com atenção. E então o ministro contou tudo. O afastamento de Tavares, as denúncias, a investigação, a decisão do Conselho e, finalmente, a proposta. Doutor André, sei que o senhor passou por uma provação terrível hoje. Vi o vídeo, fiquei enojado, mas também fiquei impressionado com sua compostura, sua ética,
sua determinação em defender sua cliente, mesmo diante daquela humilhação inaceitável. Por isso, em nome do Conselho Nacional de Justiça e com apoio unânime dos ministros presentes, eu gostaria de oferecer ao senhor a nomeação como juiz titular da terceira vara civil, a mesma vara do juiz Tavares. André quase deixou o telefone cair. Isso é uma pegadinha? Alguém está fazendo uma brincadeira de mau gosto comigo? Não é pegadinha, doutor André. É justiça. Sua cerimônia de posse será amanhã às 9 da manhã no tribunal. Toda a documentação necessária será providenciada. Eu mesmo presidirei a cerimônia. O senhor aceita? André olhou para sua mãe. Conceição estava de pé, as mãos cruzadas sobre o peito, esperando. Ele pensou em todas as humilhações que havia sofrido. Pensou em Dona Marta prestes a perder sua casa. Pensou em todos os André Santos que viriam depois dele, jovens da periferia sonhando em fazer justiça de verdade. Eu aceito, disse ele, a voz firme pela primeira vez no dia. Será uma honra servir ao judiciário brasileiro. Excelente! O ministro soou genuinamente feliz. Então, nos vemos amanhã, doutor. E André, o senhor está prestes a fazer história. Boa noite. A ligação se encerrou. André ficou parado, ainda processando, o telefone na mão. Então olhou para sua mãe e disse as palavras que fariam Conceição chorar de alegria. Mãe, eu vou ser juiz. Vou substituir o homem que me humilhou hoje. Conceição correu e abraçou o filho com tanta força que ele mal conseguia respirar. Ela chorou, ele chorou, e durante longos minutos eles apenas ficaram ali, entrelaçados, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A notícia se espalhou pelo prédio como fogo. Em minutos, vizinhos começaram a bater na porta. Dona Maria do apartamento 203 com uma torta. Seu João do 208 com uma garrafa de refrigerante. As crianças da comunidade amontoadas na porta, querendo ver o homem que se tornaria juiz. Era uma celebração espontânea, genuína, cheia de esperança. André mal conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou deitado no escuro, olhando para o teto rachado de seu quarto, pensando no dia seguinte. Pensando em como seria vestir a toga. Pensando em como usaria aquele poder não para oprimir, mas para libertar. Não para humilhar, mas para dignificar. Do outro lado da cidade, em sua mansão silenciosa, o juiz Marcelo Tavares dormia profundamente, sem fazer ideia da tempestade que estava prestes a destruir sua vida. O karma havia trabalhado nos bastidores, e agora estava pronto para fazer sua estreia dramática. Eram 22 horas quando a campainha da mansão de Marcelo Tavares tocou com insistência. Ele estava na sala de estar, assistindo a um jogo de futebol na televisão de 80 polegadas, um copo de uísque na mão. Patrícia já havia subido para dormir, e os filhos estavam em seus quartos. Quem pode ser a essa hora? Tavares resmungou, irritado com a interrupção. Ele caminhou até a porta, olhando pelo olho mágico. Do outro lado estavam 3 homens de terno escuro. Um deles segurava um envelope grande. O outro tinha uma identificação pendurada no pescoço. Tavares abriu a porta com a arrogância de quem nunca teve motivos para temer a autoridade. Sim? O que querem? O homem à frente, um corretor de 50 anos com expressão severa, mostrou sua identificação. Dr. Marcelo Tavares? Sou o corregedor Paulo Mendes, do Conselho Nacional de Justiça. Preciso entregar uma notificação oficial. Notificação? Tavares franziu a testa, confuso. Que notificação? A essa hora da noite? O corregedor estendeu um envelope. É uma ordem de afastamento imediato de suas funções como magistrado, além de notificação de abertura de processo disciplinar e criminal. O senhor tem direito a advogado e...
Isso é ridículo. Tavares pegou o envelope com brusquidão, rasgando-o para abrir. Isso deve ser algum engano administrativo. Vocês sabem quem eu sou? Meu pai é desembargador. Eu tenho 27 anos de carreira sem uma única mancha. Sem uma única mancha? O segundo homem falou pela primeira vez, sua voz carregada de sarcasmo amargo. Senhor, temos documentação de 237 denúncias contra o senhor. Temos gravações, extratos bancários, testemunhos. O senhor está sendo investigado por corrupção passiva, prevaricação, racismo e abuso de autoridade. Tavares começou a ler o documento, e a cada linha seu rosto empalidecia. Nomes de empresários com quem tinha acordos, valores exatos das propinas, datas de decisões suspeitas. Tudo estava ali, documentado com precisão cirúrgica. Isso é impossível. Quem está por trás disso? Que inimigo político está tentando me destruir? Não há inimigo político, Dr. Tavares. O corregedor cruzou os braços. Há apenas a lei. A mesma lei que o senhor jurou defender e passou décadas violando. Do andar de cima, Patrícia desceu as escadas de roupão de seda, os olhos arregalados de pânico. Marcelo? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? São corregedores, querida. Tavares tentou manter a voz firme, mas havia um tremor ali. Dizem que estou sendo investigado por acusações ridículas. Ridículas? O terceiro homem, que até então permanecera calado, deu um passo à frente. Ele era mais jovem, com olhos de quem já tinha visto muita coisa feia no mundo. Dr. Tavares, o senhor se lembra de um caso hoje de manhã? Uma mulher chamada Marta Silva, processo de despejo? Tavares piscou, confuso. Eu julgo dezenas de casos por dia, não posso me lembrar de todos. Então, deixe-me refrescar sua memória. O homem pegou um tablet e mostrou o vídeo gravado por Helena. Tavares viu a si mesmo humilhando André, jogando os documentos no chão, fazendo comentários racistas. O sangue drenou completamente de seu rosto. Onde vocês conseguiram isso? Foi enviado para a corregedoria por uma advogada que testemunhou sua conduta. O vídeo viralizou nas redes sociais há 3 horas. 40 mil compartilhamentos. O senhor é tendência nacional, doutor. Parabéns. Patrícia cobriu a boca com as mãos. Marcelo, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu não fiz nada. Tavares estava começando a entrar em pânico de verdade agora. Aquele advogado era incompetente. Eu apenas... O senhor agrediu verbalmente um profissional capacitado por motivos puramente racistas e classistas. O corregedor Paulo cortou. E essa não é a primeira vez. Temos registros de outras situações semelhantes. O senhor construiu uma carreira em cima de abuso de poder. Tavares tentou uma última cartada, sua voz subindo uma oitava. Vocês não podem fazer isso. Eu vou ligar para meu advogado. Vou ligar para o governador. Vocês vão se arrepender de mexer comigo. O senhor pode ligar para quem quiser. Paulo manteve o tom profissional, mas o afastamento já foi publicado no Diário Oficial há 2 horas. Seu substituto será empossado amanhã às 9 da manhã. O senhor tem 48 horas para desocupar seu gabinete e entregar todos os processos sob sua responsabilidade. Substituto? Quem? Quem vai me substituir? O corregedor hesitou, e então um pequeno sorriso irônico apareceu em seu rosto. Doutor André Luiz Santos, o jovem advogado que o senhor humilhou hoje. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob os pés de Marcelo Tavares. Ele cambaleou, tendo que se apoiar no batente da porta. Não, isso não é possível. Ele é só um gênio? Completou o corregedor. Primeiro lugar no concurso para juiz federal? Mestre em Direitos Humanos por Harvard?
Publicações internacionais sobre reforma judicial? Sim, doutor Tavares, é exatamente isso que ele é. Patrícia começou a chorar. Não de tristeza pelo marido, mas de pânico puro pela situação financeira da família. E o dinheiro? Nossas contas? As escolas dos meninos? Os bens do Dr. Tavares serão congelados até a conclusão da investigação. Se ele for condenado, e as evidências sugerem que será, tudo pode ser confiscado como produto de corrupção. João Paulo, o filho de 18 anos, apareceu no topo da escada. Pai, é verdade que você é corrupto? A pergunta de seu próprio filho foi a facada final. Marcelo Tavares, o homem que por décadas se sentiu intocável, desabou. Literalmente desabou, sentando no degrau da entrada de sua própria mansão, a cabeça entre as mãos. Os corregedores ficaram ali por mais alguns minutos, entregando toda a documentação necessária, explicando os próximos passos do processo. Quando finalmente saíram, deixaram para trás uma família destruída e um homem que havia perdido tudo. Tavares ficou sentado ali por horas, mesmo depois que Patrícia e os filhos voltaram para seus quartos. Ele pensou em todas as pessoas que havia humilhado ao longo dos anos. Todas as decisões injustas que tomou. Todo o dinheiro que aceitou. E pensou em André Santos, aquele jovem advogado que ele nem se dignou a lembrar o nome, que agora seria seu juiz, seu chefe, seu substituto. Pela primeira vez em décadas, Marcelo Tavares sentiu algo que havia esquecido o que era: medo real. Medo de perder tudo. Medo de ir para a prisão. Medo de que suas próprias ações tivessem finalmente alcançado consequências que ele não podia comprar ou intimidar para longe. O karma não esquece. E naquela noite, o karma veio cobrar sua dívida com juros compostos. O tribunal estava irreconhecível. Normalmente um lugar frio e impessoal, naquela manhã parecia um teatro prestes a presenciar um momento histórico. Cada cadeira da galeria estava ocupada. Advogados, juízes, promotores, jornalistas com câmeras, ativistas dos direitos civis, moradores da periferia que nunca haviam pisado em um tribunal. Eram 8h45 da manhã. Em 15 minutos, André Luiz Santos seria oficialmente empossado como o juiz mais jovem da história daquela comarca. André chegou de Uber, porque ainda não tinha carro próprio. Ele desceu usando o mesmo terno azul marinho de sempre, mas agora impecavelmente passado pela mãe. Ao seu lado, Dona Conceição usava seu vestido de domingo, o mais bonito que possuía, comprado em uma loja de departamentos com desconto. Ela segurava a mão do filho com tanta força que estava quase cortando a circulação. Filho, ela sussurrou enquanto subiam a escadaria de mármore. Eu estou tão orgulhosa que meu coração vai explodir. André sorriu, mas havia nervosismo em seus olhos. Mãe, e se eu não for bom o suficiente? E se eu decepcionar todo mundo? Conceição parou na escada, virando-se para olhar o filho nos olhos. André Luiz Santos, você ouve o que eu estou dizendo. Você nasceu para isso. Você não vai decepcionar ninguém porque você é exatamente o que este país precisa. Um juiz que conhece a dor do povo, porque ele veio do povo. Quando entraram no salão principal, houve um silêncio momentâneo, seguido por aplausos espontâneos. André ficou surpreso, quase paralisado. Ele não esperava isso. Mas ali estavam dezenas de pessoas aplaudindo, não por obrigação, mas por esperança genuína. Na primeira fila, Dona Marta estava sentada, chorando de alegria. Ao seu lado, a doutora Helena Moreira, a advogada que gravou o vídeo, sorria com lágrimas nos olhos. Havia professores da escola pública onde André estudou. Havia antigos clientes que ele defendeu de graça.
Havia jovens negros da periferia vendo pela primeira vez alguém como eles em posição de poder. Na mesa de honra, o ministro Augusto Reis já estava acomodado, junto com outros membros do Conselho Nacional de Justiça. Quando André se aproximou, o ministro se levantou e estendeu a mão. Doutor André, seja bem-vindo. Hoje é um dia histórico não só para você, mas para todo o judiciário brasileiro. A cerimônia começou com o hino nacional. André ficou de pé, a mão sobre o coração, pensando em tudo que seus antepassados passaram para que ele pudesse estar ali. Pensou em sua avó, que foi empregada doméstica a vida toda. Pensou em seu avô, que trabalhou na construção civil até os 70 anos. Pensou em todos os André Santos que nunca tiveram essa chance. Quando chegou o momento do juramento, o silêncio no salão era absoluto. André colocou a mão sobre a Constituição Brasileira, aquele livro que ele havia decorado página por página, estudando para concursos. Prometo exercer com retidão e imparcialidade a função de juiz. Sua voz era clara, firme, carregada de emoção contida, cumprindo e fazendo cumprir as leis da República. Prometo tratar com dignidade todas as pessoas que comparecerem perante mim, independente de sua origem, raça, classe social ou condição econômica. E prometo jamais me esquecer de onde vim, para que eu jamais esqueça quem estou aqui para servir. A última frase não estava no juramento oficial. André a adicionou por conta própria. E quando terminou, houve um segundo de silêncio, antes de uma explosão de aplausos que sacudiu o prédio. O ministro Reis se levantou para fazer seu discurso. Senhoras e senhores, hoje testemunhamos algo extraordinário. Doutor André Santos representa uma nova geração de magistrados. Uma geração que entende que justiça não é um conceito abstrato em livros de direito, mas uma necessidade real de pessoas reais. Ele chegou aqui não por favores políticos ou sobrenome importante. Ele chegou aqui pelo mérito, pela excelência, pela dedicação. O ministro fez uma pausa, os olhos percorrendo a multidão. Mas devo ser honesto com todos vocês. A jornada do Dr. André até aqui não foi fácil. Ontem mesmo, ele foi humilhado neste mesmo tribunal por um juiz corrupto que viu nele apenas sua cor de pele e sua origem humilde. Aquele juiz não viu o gênio que estava diante dele. Não viu o homem que tirou o primeiro lugar no concurso mais difícil do país. Não viu o mestre em Direitos Humanos por Harvard. Ele só viu o que seus preconceitos permitiram que ele visse. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos ali já tinham visto o vídeo viral. Aquele juiz foi afastado ontem à noite, e hoje o homem que ele humilhou assume seu lugar. Isso não é apenas ironia poética. É karma, é justiça, é a prova de que o arco moral do universo pode ser longo, mas ele se dobra em direção à justiça. Mais aplausos. André sentia lágrimas querendo brotar, mas as conteve. Ele precisava ser forte. Finalmente, chegou o momento mais simbólico. O ministro pegou a toga preta, aquela vestimenta que representava a autoridade judicial. André se levantou e o ministro a colocou sobre seus ombros. Foi um momento transformador. André deixou de ser o advogado humilhado e se tornou o juiz. O poder não estava mais nas mãos de homens como Tavares. Estava, pelo menos naquele tribunal, nas mãos da justiça verdadeira. Agora é sua vez de falar, doutor André. O ministro sorriu. André se aproximou do microfone. Ele havia preparado um discurso formal, mas quando olhou para todas aquelas pessoas, as palavras preparadas pareceram inadequadas. Ele decidiu falar do coração. Eu sou filho de uma faxineira. Minha mãe está aqui hoje, e ela é a razão pela qual eu estou de pé diante de vocês. Ela limpou casas para que eu pudesse estudar.
Ela fez 3 turnos para que eu pudesse ter livros. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Conceição enxugou lágrimas, o orgulho irradiando de cada poro de seu ser. Eu estudei em escola pública, onde faltava professor, onde faltava merenda, onde faltava esperança. Mas eu tive professores que se importavam. Eu tive uma comunidade que me apoiou. E eu aprendi muito cedo o que significa não ter acesso à justiça. Vi minha mãe ser enganada em contratos porque não entendia o juridiquês. Vi vizinhos perderem casas para especuladores. Vi trabalhadores terem seus direitos pisoteados porque não tinham advogado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Foi por isso que eu decidi ser advogado. E agora, juiz. Não para acumular poder, não para me vingar de quem me humilhou, mas para garantir que o sistema judicial não seja mais um instrumento de opressão dos poderosos contra os fracos. Sua voz ganhou força. Eu prometo a todos vocês que neste tribunal todos serão tratados com a mesma dignidade, o rico e o pobre, o branco e o negro, o empregador e o empregado. Porque justiça que não é igual para todos não é justiça, é apenas mais uma forma de violência. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, houve gritos de apoio. Advogados mais velhos, que normalmente eram cínicos, tinham lágrimas nos olhos. Porque naquele momento, todos sentiram algo raro: esperança de verdade. O vídeo da posse foi transmitido ao vivo pela internet. Em poucas horas, tinha milhões de visualizações. As hashtags Justiça Real e Juiz André se tornaram tendência nacional. Jornais de todo o país estamparam sua foto na capa. Ele se tornou, da noite para o dia, um símbolo. Mas, para André, o momento mais importante não foi a cerimônia grandiosa ou a atenção da mídia. Foi depois, quando a cerimônia terminou, e ele caminhou pelos corredores do tribunal em direção ao seu novo gabinete. Foi quando passou pela porta onde tinha a placa: Dr. André Luiz Santos, juiz titular. Ele tocou a placa com reverência, mal acreditando que aquilo era real. E foi nesse momento que seu celular tocou. Era um número que ele reconheceu: o advogado do juiz Tavares. Doutor André? Aqui é Dr. Roberto Farias. Represento o juiz Marcelo Tavares. Ele gostaria muito de falar com o senhor pessoalmente. Seria possível uma reunião hoje à tarde? André ficou em silêncio por um momento. Então respondeu, a voz firme: Pode dizer ao Dr. Tavares que ele pode vir ao meu gabinete às 15 horas. Mas avise que não haverá negociação. Haverá apenas verdade. Às 14h55, André estava sentado em seu novo gabinete, olhando pela janela que dava para a cidade. O escritório era espaçoso, com estantes cheias de códigos jurídicos, uma mesa de mogno imponente e uma cadeira de couro de alta qualidade. Tudo aquilo parecia surreal. Na parede, ele havia colocado apenas uma foto. Não era de sua formatura, nem de seus prêmios acadêmicos. Era a foto dele aos 7 anos, abraçado com a mãe, ambos sorrindo apesar da pobreza. Aquela foto era seu lembrete. De onde veio? De quem ele representava? De por que estava ali? Houve uma batida na porta. Pode entrar. A porta se abriu e Marcelo Tavares entrou. André quase não o reconheceu. O homem que ontem era arrogância personificada, agora parecia ter envelhecido 10 anos em 24 horas. Os olhos estavam vermelhos e inchados. A roupa, embora cara, estava amarrotada. Os ombros caídos em derrota. Doutor André. A voz de Tavares era baixa, quase inaudível. Obrigado por me receber. André não se levantou, não ofereceu a mão, não convidou Tavares para sentar, apenas o olhou com expressão neutra. Eu lhe dou 5 minutos.
Tavares engoliu em seco. Eu vim pedir desculpas. O que eu fiz ontem foi inexcusável. Eu estava sob pressão, tinha muitos casos para julgar e eu... Não. André o interrompeu, a voz cortante. O senhor não estava sob pressão. O senhor estava fazendo o que sempre fez, usar seu poder para humilhar os que o senhor considera inferiores. Não me insulte tentando justificar o injustificável. Tavares cambaleou como se tivesse levado um soco. Doutor André, por favor, eu tenho família, filhos. Minha carreira inteira está sendo destruída. Eu sei que cometi erros, mas... Erros? André se levantou agora, caminhando ao redor da mesa até ficar cara a cara com Tavares. Deixe-me contar sobre seus erros, doutor Tavares. Eu passei a manhã revisando os processos que estavam sob sua responsabilidade. Sabe quantas decisões claramente injustas eu encontrei? 143. 143 famílias destruídas por suas decisões arbitrárias. Ele pegou uma pasta da mesa. Aqui está o caso da dona Luísa, uma senhora de 70 anos, que perdeu sua casa porque o senhor decidiu a favor de uma construtora que, coincidentemente, pagou 50 mil reais para a empresa de consultoria de sua esposa. Aqui está o caso do senhor João, um trabalhador que foi demitido injustamente e o senhor negou seus direitos trabalhistas porque o dono da empresa é seu amigo de golfe. Aqui está o caso da senhora Maria, uma mãe solteira igual a dona Marta, que perdeu a guarda de seus filhos em uma decisão sem fundamentação legal adequada. A cada caso mencionado, Tavares encolhia mais. Eu não sabia que... Não sabia? A voz de André subiu de tom pela primeira vez. Não sabia ou não se importava? O senhor é juiz há 27 anos, doutor Tavares. O senhor sabe exatamente o que estava fazendo. O senhor transformou este tribunal em seu feudo pessoal. Vendeu justiça para quem pagasse mais. E pisoteou nos direitos de quem não tinha como se defender. Tavares começou a chorar. Lágrimas reais escorriam por seu rosto. Eu sei. O senhor está certo em tudo. Eu fui um monstro, mas, por favor, eu imploro, use sua influência para amenizar minha punição. O senhor pode falar com o conselho, pode... Eu não vou fazer isso. André voltou para sua cadeira, a voz voltando ao tom controlado. O senhor acha que eu vou interferir no devido processo legal? O senhor acha que eu vou me tornar exatamente o que o senhor era? Um juiz que usa o poder para favoritos pessoais? Então eu vou ser condenado. A voz de Tavares era um sussurro derrotado. Vou perder tudo. Vou para a prisão. Provavelmente sim. André confirmou sem emoção. As evidências contra o senhor são esmagadoras. Mas deixe-me ser muito claro sobre uma coisa, doutor Tavares. Eu não estou feliz com sua queda. Eu não sinto prazer em sua destruição. Isso não é vingança. Então, o que é? Tavares ergueu os olhos vermelhos. É consequência. André se inclinou para a frente. O senhor passou décadas acumulando dívidas morais, humilhando pessoas, vendendo justiça, destruindo vidas. Eu sou apenas uma das centenas de pessoas que o senhor machucou. A diferença é que o karma decidiu que eu seria o instrumento pelo qual a conta seria cobrada. Mas o senhor não acha que todo mundo merece uma segunda chance? Claro que sim. André assentiu. E o senhor terá sua segunda chance. Mas primeiro, o senhor precisa pagar pelo que fez. Ir para a prisão. Perder seus bens mal adquiridos, sentir o peso das consequências que o senhor impôs a tantos outros. Então, se o senhor sobreviver a isso, se o senhor realmente se arrepender, talvez o senhor tenha a oportunidade de reconstruir sua vida
como um homem melhor. Tavares ficou em silêncio por um longo momento. Então ele perguntou, a voz quebrando: "O senhor me odeia?" André pensou cuidadosamente antes de responder. "Não, eu não o odeio, Dr. Tavares. Eu sinto pena do senhor. O senhor teve todas as vantagens que eu não tive. Nasceu rico, com conexões, com oportunidades. E o senhor usou tudo isso não para fazer o bem, mas para alimentar sua própria arrogância e ganância. O senhor desperdiçou sua vida sendo pequeno, quando poderia ter sido grande." Essas palavras machucaram mais do que qualquer grito ou insulto poderia ter machucado. Tavares se levantou lentamente, um homem destruído. "Eu sinto muito, Dr. André. Por tudo, eu realmente sinto." "Eu acredito que o senhor sente." André permaneceu sentado. "Mas sentir não desfaz o mal que foi feito. Só a justiça pode fazer isso. E a justiça seguirá seu curso." Tavares caminhou até a porta, cada passo parecendo exigir um esforço sobre-humano. Na soleira, ele se virou uma última vez. "O senhor vai ser um grande juiz. Muito melhor do que eu jamais fui." André não respondeu. Apenas observou enquanto Marcelo Tavares saía de seu gabinete e de sua vida. A porta se fechou com um clique suave. André ficou sozinho no silêncio do escritório. Ele não sentiu triunfo. Não sentiu alegria pela queda de seu opressor. Sentiu apenas um peso enorme de responsabilidade. Porque agora ele tinha o poder que Tavares um dia teve. E todo dia ele teria que escolher usar esse poder de forma diferente. Ele olhou novamente para a foto na parede, a foto dele, criança com a mãe, e fez uma promessa silenciosa. "Eu nunca vou me tornar o que ele era. Eu vou honrar cada pessoa que acreditou em mim, sendo digno do poder que me foi dado." Do lado de fora do tribunal, Tavares subiu em seu Mercedes pela última vez. Ele não sabia ainda, mas, em uma semana, aquele carro seria confiscado. Sua casa seria colocada à venda. Seus filhos teriam que mudar de escola. Sua esposa pediria divórcio. E ele estaria vivendo em um apartamento alugado de 2 quartos, trabalhando como consultor jurídico por uma fração do que ganhava antes. Mas naquele momento, enquanto dirigia pelas ruas da cidade que ele um dia dominou, Marcelo Tavares teve uma revelação. Ele não havia sido destruído por André Santos. Ele havia sido destruído por si mesmo. Por cada escolha errada, cada decisão corrupta, cada pessoa que humilhou. André era apenas o mensageiro. O karma era o juiz. E a sentença já estava escrita há muito tempo. 3 meses haviam passado desde a posse de André. O tribunal estava irreconhecível. Não fisicamente, as mesmas paredes de mármore, as mesmas colunas imponentes, mas a atmosfera era completamente diferente. Havia uma energia nova, uma sensação de que justiça real era possível. André havia instituído mudanças revolucionárias. Mutirões aos sábados para julgar processos atrasados há anos. Audiências de conciliação onde as partes eram tratadas com respeito e dignidade. Sentenças claras, em linguagem acessível, sem juridiquês desnecessário. E, acima de tudo, imparcialidade absoluta. Na sala de espera do tribunal, uma cena que seria impensável meses atrás estava acontecendo. Dona Marta, a mãe solteira que quase perdeu sua casa, estava sentada conversando animadamente com um empresário de terno caro. Ambos esperando suas audiências, ambos sabendo que seriam tratados com a mesma atenção e respeito. A reputação de André se espalhou. Advogados que antes evitavam aquela vara, agora a procuravam. Porque sabiam que ali teriam julgamentos justos, baseados em fatos e leis,
não em favores ou preconceitos. Sim, André era duro quando necessário. Não tolerava mentiras ou manipulações, mas era justo. E justiça era tudo que as pessoas realmente queriam. Naquela manhã específica, havia um caso especial na agenda de André. Ele estava no gabinete quando sua escrevente bateu na porta. Doutor André, o processo do ex-juiz Marcelo Tavares está pronto para julgamento. O senhor confirmou que quer conduzir pessoalmente a audiência? André respirou fundo. Confirmei. Pode chamar as partes. Meia hora depois, André entrou na sala de audiências. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. Ali estava André, usando a toga de juiz, sentando-se exatamente onde Tavares costumava sentar. E lá, no banco dos réus, onde tantos inocentes haviam sido injustamente colocados, estava Marcelo Tavares. Tavares havia mudado ainda mais. Perdido peso, cabelos completamente brancos agora, roupas simples. Ele não tinha mais dinheiro para ternos italianos. Seu advogado era um defensor público, porque seus antigos colegas de profissão o haviam abandonado. André olhou para Tavares e, por um breve momento, seus olhos se encontraram. Havia vergonha profunda no olhar do homem caído. Mas também havia algo mais. Aceitação. A compreensão de que aquilo era o que ele merecia. Este tribunal julga hoje o processo criminal número 3742/2024. André manteve sua voz firme e profissional. Estado versus Marcelo Tavares, acusado de corrupção passiva, prevaricação, racismo e abuso de autoridade. O julgamento durou 3 horas. O promotor apresentou as evidências meticulosamente coletadas. Extratos bancários, mensagens, testemunhos de vítimas. Um após outro, pessoas que Tavares havia prejudicado vieram depor. Dona Luísa, que perdeu sua casa. Senhor João, que perdeu seus direitos trabalhistas. Dona Maria, que perdeu a guarda dos filhos. André ouviu tudo com atenção absoluta. Não interrompeu desnecessariamente. Permitiu que a defesa apresentasse seus argumentos. Deu a Tavares todas as garantias processuais que ele próprio negou a tantos outros. Quando chegou o momento da sentença, o silêncio na sala era absoluto. André abriu sua pasta, pegou o documento que havia preparado e começou a ler. Doutor Marcelo Tavares, o senhor foi juiz por 27 anos. Durante esse tempo, o senhor traiu da forma mais profunda possível o juramento que fez. O senhor não protegeu a lei. O senhor a prostituiu. Não garantiu justiça. O senhor a vendeu para o maior lance. Não tratou as pessoas com dignidade. O senhor as humilhou, especialmente as mais vulneráveis. Tavares manteve a cabeça baixa, as lágrimas caindo silenciosamente. As provas contra o senhor são irrefutáveis. Documentos, testemunhos, gravações. O senhor está sendo condenado não apenas pelos crimes que cometeu contra mim, mas pelos crimes que cometeu contra centenas de pessoas ao longo de décadas. E eu preciso deixar claro, esta sentença não é vingança pessoal. É justiça aplicada de acordo com a lei. André fez uma pausa, suas próximas palavras pesando cada sílaba. Pelos crimes de corrupção passiva, o senhor é condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado. Por prevaricação, mais 5 anos. Pelas práticas de racismo e abuso de autoridade, mais 3 anos. As penas serão cumpridas em regime fechado, sem direito à progressão antes do cumprimento de 2/3 da pena. O senhor também é condenado a devolver ao Estado todos os valores recebidos de forma ilícita, com correção monetária, totalizando aproximadamente R$ 3.400.000.
Houve um suspiro coletivo na sala. Era uma sentença dura, mas justa. Baseada na lei, proporcional aos crimes. Além disso, André continuou, o senhor está proibido de exercer qualquer cargo público pelo resto da vida. Sua pensão como magistrado é cancelada, e o senhor terá que prestar 500 horas de serviços comunitários em organizações que defendem justamente as pessoas que o senhor passou décadas prejudicando. Tavares finalmente ergueu a cabeça, e pela primeira vez havia algo além de autocomiseração em seus olhos. Havia compreensão. André fechou a pasta e olhou diretamente para Tavares. Doutor Tavares, o senhor me perguntou há 3 meses se eu o odiava. E eu disse que não. Eu disse que sentia pena do senhor, e continuo sentindo. Porque o senhor teve tudo e jogou fora. Mas quero que o senhor saiba uma coisa. Esta sentença não é o fim de sua vida. É o início de sua oportunidade de redenção. O senhor vai cumprir sua pena, vai pagar suas dívidas. E se o senhor usar esse tempo para verdadeiramente refletir e mudar, quando sair, talvez o senhor possa fazer algum bem no mundo. Pequeno, talvez, mas algum. Houve algo profundamente compassivo naquelas palavras. Não era absolvição, não era leniência, era humanidade. Era a lembrança de que mesmo aqueles que cometem mal são capazes de mudança. O senhor tem algo a dizer antes de ser conduzido para cumprir sua sentença? Tavares se levantou lentamente. Sua voz estava rouca, mas firme. Doutor André, eu não tenho palavras que possam consertar o mal que fiz. Ao senhor, a todos que prejudiquei, ao próprio sistema de justiça. Eu mereço cada segundo da pena que me foi dada, e eu aceito. Quando eu sair, se eu sair, vou dedicar cada dia que me resta a tentar fazer uma pequena diferença positiva. É tudo que posso prometer. André assentiu. Que assim seja. Audiência encerrada. Os guardas se aproximaram para escoltar Tavares. Quando ele passou por André, fez um gesto que surpreendeu todos. Ele se curvou levemente, um gesto de respeito e reconhecimento. André não retribuiu o gesto, mas também não o rejeitou. Apenas observou, enquanto o homem que o humilhou era levado para enfrentar as consequências de seus atos. Depois que todos saíram, André ficou sozinho na sala de audiências. Ele olhou para a cadeira de juiz onde estava sentado, sentindo o peso da responsabilidade. Porque ele sabia que todo dia ele teria que fazer escolhas, e cada escolha teria consequências na vida de pessoas reais. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Estou assistindo tudo nas notícias, meu filho. Você fez justiça hoje. Real, verdadeira. Estou tão orgulhosa. André sorriu. Aquilo era tudo o que importava. Não os elogios da mídia, não a fama, não o poder. Mas saber que estava honrando o sacrifício de sua mãe, honrando a confiança de todos que acreditaram nele. 6 meses depois, o impacto das mudanças de André havia se espalhado. Outros tribunais começaram a adotar suas práticas. Mutirões de processos, linguagem acessível, tratamento digno para todos. Uma pequena revolução silenciosa estava acontecendo no judiciário brasileiro. Dona Marta conseguiu manter sua casa. Mais do que isso, o caso dela foi reaberto e ela recebeu uma indenização pela tentativa ilegal de despejo. Com o dinheiro, ela conseguiu reformar a casa e abrir um pequeno negócio. A doutora Helena se tornou mentora de jovens advogados da periferia, ensinando-os a lutar pela justiça sem medo. E quanto a Tavares? Ele cumpriu sua pena em silêncio. Na prisão, começou a dar aulas de alfabetização para outros presos. Pequenos passos em direção à redenção. Ele nunca seria perdoado completamente pelo mal que fez. Mas talvez, apenas talvez,
ele pudesse terminar sua vida sendo um pouco melhor do que foi. Na noite de um sábado, 1 ano depois de sua posse, André estava em casa com sua mãe. Eles estavam jantando arroz, feijão e frango, a mesma comida simples de sempre. Conceição olhou para o filho com aquele olhar de mãe que vê tudo. "Filho, você está feliz?" André pensou na pergunta. "Feliz? Não sei se essa é a palavra certa, mãe. Estou cansado. Estou sobrecarregado. Tem dias que eu volto para casa sentindo que não fiz o suficiente. Mas," ele sorriu, "eu estou realizado. Eu estou fazendo diferença, e isso vale mais do que felicidade." Conceição segurou a mão do filho. "Você sabe o que eu penso todo dia? Eu penso que, se aquele juiz não tivesse te humilhado, talvez você nunca tivesse essa oportunidade. Às vezes Deus usa até as pessoas más para nos colocar no lugar onde precisamos estar." André concordou. "O karma tem seus caminhos misteriosos, mãe." Naquela noite, André dormiu o sono pesado de quem sabe que está no caminho certo. E em seus sonhos, ele viu um futuro onde tribunais eram realmente templos de justiça, onde juízes eram servos do povo, não senhores. Onde a cor da pele, a conta bancária ou o sobrenome não determinavam o resultado de um julgamento. Era um sonho ambicioso, talvez impossível, mas André aprendeu que às vezes os sonhos impossíveis são os únicos que valem a pena perseguir. Esta história nos ensina que o karma não é vingança, é consequência. Que aqueles que usam poder para humilhar, eventualmente serão humilhados por suas próprias ações. E que a verdadeira justiça não vem da destruição do inimigo, mas da construção de um sistema onde todos são tratados com dignidade. O jovem advogado não precisou se vingar. A vida, o sistema e as próprias escolhas de Tavares se encarregaram disso. Porque no final, não importa quantos títulos você tenha ou quanto poder você acumule. O que importa é como você trata as pessoas quando tem esse poder nas mãos. E essa é a lição que André Santos ensinou ao mundo. Uma pessoa de cada vez. Um julgamento de cada vez. Uma decisão justa de cada vez. Se você se emocionou com essa história de karma e justiça, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa jornada transformadora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. E agora, queremos muito ouvir você. Nos comentários, conta para a gente. Você já presenciou ou viveu uma situação de injustiça? Como você lidou? Você acredita em karma? Sua história pode inspirar milhares de pessoas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de que a justiça real é possível quando temos coragem de lutar por ela. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.